eu só, na verdade, eu discordaria ligeiramente. Eu acho que o descaramento, é claro, é o descaramento inicial, sabe? É você topar no Acordo de Barbados com o Brasil, Estados Unidos, com os países da América Latina, fazer eleições livres, de fato, depois espantar observadores internacionais e as eleições não serem de fato livres, porque eleições livres você só tem quando elas podem ser, quando elas são transparentes, elas podem ser verificadas, o que não aconteceu. Então, acho que o descaramento é o descaramento inicial disso, tem uma promessa e não cumpri-la, né? Neste momento, né, eu acho que ela é apenas, na verdade, outros pontos dessa mesma história, desse descaramento. Eu diria que a declaração do diretor do CNE nem é um grande descaramento em si, né? Porque o CNE ele tem representação da oposição e do governo, ele é da representação da oposição. Na verdade, a questão é que ele já devia ter se manifestado antes, que por ser da parte da oposição dentro do CNE, era para ele ter se manifestado muito tempo antes, né? Então, Mas ele está escondido, né, Sakamoto? mas aí que tá, tipo, pelo menos, na verdade, mandasse um sinal de fumaça, né? Porque ele continua escondido. O ponto é que ele estava escondido É, desde a eleição. Ele continua sim. escondido ainda, né? Eu Mas aí acho ele que é pode mais ou estar com menos medo de ameaça de morte, risco de assim, mas vida, ele tá. prisão. Claramente tá. Mas claramente tá. Mas a pergunta é por que, tipo, vai se manifestar só agora? A impressão um pouco Ué, que dá por também isso, é que a né? oposição. Não, não acho não. Não, até porque é o seguinte, ô, Raquel, falando até bem honestamente, eu acho que tem muito mais a ver. E repito, eu fiz todo o disclaimer no início para falar que o Maduro fraudou essa eleição. Dito isso, né, eu acho que tem muito mais a ver com uma relação que é o seguinte: a oposição se preparou, de certa forma, venezuelana, para enfrentar um longo conflito de narrativa. Conjunto com o governo. Ela percebeu o que aconteceu, então ela se organizou para enfrentar um longo período de discussão, porque a oposição venezuelana nunca teve tanta chance assim de chegar ao poder como agora, mesmo com esse autogolpe do Maduro. Mas ela nunca teve tanta chance assim em comparado com o passado, né? Com os Guaidó, com outras pessoas do passado. Então, o que que acontece? A impressão que dá é que ela distribuiu determinados fatos para irem acontecendo ao longo do tempo. Né, em contato com a oposição no exterior, no exílio, tudo, né? Então, ou seja, elas foram organizando determinados fatos para irem aparecendo, para pessoas irem falando, situações irem acontecendo, os Estados Unidos ou outros grupos irem se manifestando à medida do tempo, exatamente para não deixar a peteca cair. Né? A impressão que dá é que o seguinte, dito isso, dito que, tipo, essa pessoa é da oposição e ele já tinha essa opinião formada já no resultado e ele continua muqueado e não foi escondido, e assim como esse teve outros fatos que a oposição foi largando ao longo do tempo, a impressão é que a oposição vai largando esses acontecimentos, esses fatos, as declarações, estudos, elementos ao longo do tempo, exatamente para impedir a história cair no ostracismo. A oposição tende agora, até o final do ano, que é quando de fato, um novo governo começa para reivindicar, porque depois que o governo começa, o pessoal vai querer passar o trator e tudo isso mais. Então ela tem mais 3 meses, 4 meses, né? 4 meses, para ser exato, para tentar reivindicar. Só que para isso ela tem que manter viva a chama dessa contestação dentro da Venezuela, fora da Venezuela. Né? Então, eu acho que isso, na verdade, faz muito mais parte de um esforço da oposição nesse processo de não deixar a peteca cair do que propriamente dito um grande fato novo. Entendi. E agora, professor, jogando para o senhor essa provocação em cima do que o senhor mesmo falou, né? Que está escancarado, está descarado que a Venezuela é uma ditadura. E o Brasil tentando se manter numa uma posição de equidistância, de negociação, tentando achar algum tipo de mediação, não reconhece isso, né? O presidente Lula disse, é um regime muito desconfortável, mas não é uma ditadura. Em que lugar isso nos deixa? E colocando em contexto que tivemos o 8 de janeiro, temos uma extrema-direita bastante organizada, basta a gente ver o que está acontecendo na disputa municipal em São Paulo. Olha, eu acho que na realidade há uma diferença entre, por exemplo, a nossa situação aqui, nós que somos analistas, estamos olhando para esse cenário e interpretando o que está acontecendo, e a posição do governo, né? Porque o governo precisa estabelecer uma relação, primeiro, de natureza diplomática com a Venezuela e com os países vizinhos, e depois, dado o contexto na América do Sul, da importância geoestratégica do Brasil, do papel que o Brasil desempenha muitas vezes como um mediador
entre essas várias forças, em que ele não pode ser tão, muitas vezes, claro quanto nós somos. Né? Então, eu entendo que boa parte desses dedos todos que o governo tem ao se referir ao que há na Venezuela, porque a função dele, a função do presidente, não é fazer análise política e, digamos, dizer quais são os conceitos políticos que se aplicam ao regime da Venezuela, mas é tentar solucionar o problema. Para isso, às vezes, é preciso tergiversar do ponto de vista das palavras, né? É preciso usar expressões mais leves, é preciso ser cauteloso, aquilo até que não à toa, veja, a gente costuma chamar de linguagem diplomática, né? Quando alguém é muito contido, muito cauteloso com as palavras, a gente diz que a pessoa está usando uma linguagem diplomática. E me parece que é isso que o governo está fazendo nesse caso, né? Não compete ao governo ser analista. Agora, precisa ver exatamente o que vai resultar disso, né? O governo brasileiro já participou do Acordo de Barbados, que foi simplesmente rasgado pela Venezuela. Né? O Brasil já teve posicionamentos anteriores, inclusive envolvendo a situação da Guiana, e o Maduro voltou a investir contra a Guiana, fazendo novas ameaças de invasão da Guiana pelas Forças Armadas venezuelanas, né? E simplesmente vem dando, em boa medida, uma banana para essas ações do Brasil. O que, enfim, deixa o governo brasileiro aí num dilema. A gente viu que por muito tempo, o governo também tentou ali ter uma posição minimamente mediadora, até a pedido do Papa Francisco, por exemplo, no caso da Nicarágua, né, com aquela situação de prisão de prelados, né, que ocorreu na Nicarágua. E, não obstante, não adiantou nada até o momento em que a governo nicaragüense expulsa o embaixador brasileiro, e aí, em contrapartida, né, o Brasil expulsa a embaixadora da Nicarágua e a gente está com relações, para dizer o mínimo, muito frias. Não houve um rompimento formal de relações, mas elas estão muito frias. Então, eu compreendo que essa escalada pode acontecer até o momento que o Brasil simplesmente tenha a Venezuela rompendo relações, mas não acho que esse é o caminho mais provável. E acho que os cuidados, as cautelas que o governo vem tendo, têm que ser lidas nessa chave. Né? Não dá para a gente cobrar do governo essa postura, digamos, de condenação pura e simples. Outros países podem talvez fazer isso porque têm relações menos próximas com a Venezuela, não tem uma relação tão estratégica como essa que o Brasil tem. E nós aqui, claro, podemos também falar abertamente, eventuais lideranças de partidos políticos, não membros do governo, mas lideranças de partidos políticos, também poderiam fazer essa crítica, e daí é surreal também a posição que o PT tomou naquela nota em que ele, na verdade, enaltece a vitória do Maduro, veja só que coisa estapafúrdia, a decisão, a nota surreal, kafkiana também, já usei essa expressão hoje, que o PT expressou naquela nota, né? Mas o governo acho que está agindo dentro do que se espera dele. Vou colocar mais um elemento na nossa conversa sobre essa história da Venezuela. Uma outra notícia de hoje.